Ah, mas o Estado não me dá uma boa condição, não tem como eu ser um bom professor. Ah, o município não me dá um aparato interessante, não tem como eu ser um bom professor. Dizem alguns professores, não todos, alguns, certo? Pessoal, não espere reconhecimento de governo, enfim, desses poderes maiores, porque não tem. A educação brasileira, ela sempre foi esquecida. Não vai ser hoje que ela vai ser enaltecida, certo? O professor, no geral, que tem consciência, o que é que ele tem que fazer? Não, eu preciso dar o meu melhor, independentemente de as forças maiores, municipais, estaduais, enfim, independentemente de essas forças reconhecerem ou não. Até porque não é só dinheiro que entra em jogo, é a educação de alunos. Porque são pessoas, são seres humanos, são sonhos, são frustrações, são medos. É a natureza do aluno que eu preciso entender. Eu preciso abraçá-lo, certo? Para que ele se sinta seguro. Porque na maioria das vezes, o aluno ele já chega à escola com sequelas, certo? A base familiar que não é interessante, certo? A situação financeira, professores que sequelaram as mentes dos alunos em alguns assuntos. Ou seja, antes de tudo, existe um processo pelo qual o aluno passa e eu, como professor, preciso entender isso e tentar aparar as arestas, certo? Tentar preencher o máximo de lacuna possível. Eu, como professor, e sinceramente, eu não estou nem aí para Estado, não estou nem aí para município, não estou nem aí para as forças maiores, porque elas nunca viram o professorado. Elas nunca investiram em educação, certo? Nunca. Não vai ser hoje que eu, como professor, vou esperar ser reconhecido. Isso não existe. Eu tenho que dar o meu melhor visando os alunos, certo? Porque eu tenho que trabalhar também por amor. E não é só pelo lado financeiro, certo? Ou seja, esse é o conselho que eu dou para o professor. Dê o seu melhor, independentemente de reconhecimento ou não. Porque na maioria dos casos não tem reconhecimento, ok? Vamos lá. Você, caro amigo professor de língua portuguesa, você precisa entender o seguinte. É preciso a gente se aprofundar em tudo quanto é assunto em relação à língua. Seja linguística, seja gramática, seja literatura. É bom conhecer de tudo um pouco. Eu, particularmente, só estudo gramática, porque é a área em que eu trabalho e quero me aprofundar um pouco mais. Só que eu entendo também que é preciso estudar um pouco de linguística, um pouco de literatura, porque não é só o estudo gramatical que está presente dentro de língua, não. O estudo gramatical é uma pequena parte da língua, certo? E eu estou aqui com algumas obras para apresentar a vocês, para que vocês, se não tiver nenhuma delas ainda, procure adquirir, porque é importante o nosso desenvolvimento quanto professor. Qual é a minha primeira ideia? Está aqui. Livro de didática, certo? José Carlos Libânio. Didática. Pessoal, eu posso, se eu for o melhor professor de língua portuguesa do mundo e não tiver uma boa didática, de nada vale, certo? Eu tenho que investir em didática para que o meu conhecimento chegue até o aluno do modo mais elementar possível, certo? E invista em didática. Não se esqueçam disso. Compre a obra aí do José Carlos Libânio e invista em didática. Próxima obra, pessoal, tá aqui. O Ensino de Gramática, Caminhos e Descaminhos. Segunda edição, revista e atualizada. De quem é, pessoal? Carlos Eduardo Falcão Shoa. Tá aqui, ganhou um livro do mestre, autografado, certo? O ensino de gramática. Pessoal, o ensino de gramática é muito interessante e todo professor de língua portuguesa, independentemente da área, certo? Ele precisa entender como é que funciona o ensino gramatical, certo? Este livro aqui é uma obra muito pequena, certo? E você tem que adquirir o quanto antes. Em relação à linguística, tá aqui, certo? Um livro pequeno, também de Carlos Eduardo Falcão Shoa. Iniciação à linguística, fundamentos essenciais. Eu, particularmente, quando tenho alguma dúvida em relação à linguística, eu recorro a esta obra. Uma obra de um grande mestre, está aqui também autografada. Ganhei do mestre Carlos Eduardo. E aconselho que o professor recorra a esta obra. Existem outros livros também, outros autores. Tem alguns livros também do Marcos Bagno, tem livros de Fernando Sucy, certo? Invista em livros. O professor que se preza, principalmente em relação à língua portuguesa, ele tem que investir em obras. E tá aqui. Eu costumo dizer que o professor de língua portuguesa que anda sem este livro, ele está andando
certo? Em meio à mata sem a sua bússola. Ou seja, ele não vai chegar a lugar algum. Ele tem que ter a gramática para concursos públicos do professor Fernando Pestana. Além de ser um livro excelentíssimo na área de concursos, como a capa indica, é um livro extremamente importante para o professor. Ok? O professor de língua portuguesa ele precisa ter esta obra para que ela venha servir de sustentáculo, certo? Para que ele se apoie nela numa dúvida. E uma obra também muito importante, pessoal, está aqui, a Nova Gramática do Português Contemporâneo de Celso Ferreira da Cunha. Pois é, este gramático aqui, ele dispensa comentários, ok? Celso Cunha, ele foi um dos melhores gramáticos que a língua já teve, tudo bem? Se você, professor de língua portuguesa, tem dificuldade em gramática e adquirir essas duas gramáticas aqui, a de Celso Cunha e a de Fernando Pestana, pode ter certeza de que, com muito empenho, daqui a 2, 3 meses, a sua mentalidade muda, ok? São dois campos essenciais para o professor de língua portuguesa, linguística e gramática. Aqui. Essas obras, pessoal, eu apresentei duas obras do professor Carlos Eduardo Falcão Shoa, apresentei a gramática do professor Pestana e a gramática de Celso Cunha. Pronto. Aqui é só trabalhar com paciência e aprofundar no assunto. Daqui a 1 ano, no máximo, se você respeitar as ordens, pode ter certeza de que você será outro. Ok? Pode ter certeza disso. Pessoal, espero ter ajudado. Espero que o vídeo tenha ajudado você a entender os processos, certo? E até o próximo conteúdo, galera. Abraço.